Feliz, mas a gente vê como as coisas passam rápido, né? Eu lembro muitas coisas de quando eu cheguei no Corinthians, de tudo, tantas pessoas que ainda trabalham aqui no Corinthians e tem como não passar um filme, e, graças a Deus, um filme muito mais alegrias do que coisas negativas, mas não quer dizer que as coisas negativas não façam a gente crescer, evoluir, então tenho muito que agradecer a muita gente aqui, muita gente que muitas vezes não aparece. No meu ponto de vista, o Corinthians quando as coisas vão bem, uma sintonia de todo mundo estar sincronizado e as coisas vão acontecendo, de tantas pessoas, como eu falei, que não aparecem, são tão importantes. Eu acho que entra pessoas que trabalham aqui, parte familiar também, que são importantes e às vezes a gente acaba não falando tanto, mas só agradecer a Deus. Eu acho que nem nos meus melhores sonhos imaginei lá atrás, no meu novo menino, tudo que tem acontecido na minha vida. Lógico, eu trabalhei e almejo muito mais, a gente conseguiu muitas coisas mais, mas assim, tu olhar para trás assim, tu olhar satisfeito, feliz do que tudo que você fez. Tantas coisas, né, que a gente conseguiu e construiu, mas assim, eu sempre, desde que eu, não é soberba nenhum, eu sempre coloquei na minha cabeça, desde que eu vim pro Corinthians, quando eu tivesse a oportunidade, eu não ia perder a chance. Eu acho que a gente tratar clube grande, clube como Corinthians, clube de massa, entre outros tantos que tem no Brasil, mas Corinthians creio que seja diferente. Você tá há 10 anos num clube como o Corinthians, assim, são para poucos, a gente só vê a história e me sinto privilegiado por isso, por tanto tempo de casa, de clube, mas assim, eu me dediquei muito. Lógico que eu não cheguei sozinho onde eu estou hoje, não atingi esses 10 anos, porque a gente precisa de todos para ajudar e eu vejo assim, até pelos títulos que eu conquistei no Corinthians, não ganhei sozinho, ganhei com a ajuda de todos, em certos momentos um apareceu, o outro apareceu. Eu acho que isso é grupo, é equipe, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui no Corinthians. Aprendi muitas coisas com a torcida também, que é uma torcida apaixonada, uma torcida que cobra muito. A gente que até brinca com o Corinthians, se você botar o sub-20, a cobrança vai ser igual ao time principal. Eu vejo, a gente acompanha sub-17, sub-20, vamos para os campeonatos, tem torcida, estádio lotado, a própria Copa São Paulo, que é uma coisa nova, assim, quando eu cheguei eu fiquei assustado de tanta torcida vendo o jogo da Taça São Paulo, mas isso é Corinthians, Corinthians, do ponto de vista, é diferente em todos os sentidos e tem uma torcida apaixonada, então sou muito grato de fazer parte dessa história, de poder estar aqui e estar há tanto tempo. Bola pra área! Cássio é o nome dele! Foi 1-0, né? Foi 1-0. Eu não me lembro o gol, acho que foi do Ramon, se eu não me engano, o Ramon que fez o gol. Jogo do Corinthians. Olha a boa chegada do Ramon, bateu cruzado! Gol do Corinthians! É dele! É de Ramon! Acho que quem jogou na zaga foi o Paulinho. Foi o Castanho, o Marquinhos. O resto do time eu não me lembro muita coisa não, que faz tanto tempo assim, mas eu lembro que foi uma mescla de meninos e alguns jogadores que vinham jogando, era a última rodada da primeira fase do Paulista. Mas eu me lembro de estar muito tranquilo, muito confiante pelo trabalho, pelo grupo daquele momento, era um grupo muito bom, um grupo muito acolhedor e me deu muita confiança naquele momento para poder exercer, um treinador que não tem nem o que falar, né? Me deu muita confiança. Tinha feito estava muito bem preparado pelo Mauri também, que era o preparador de goleiro na época. Só coisas boas, né? No final eu lembro que eu fiz uma defesa importante lá, mas eu acho que foi mais importante que a estreia eu consegui sair vitorioso. Foi um lance muito rápido no final do jogo, o cara cabeceou, eu acabei defendendo do jeito que deu. E na sobra, o
o atacante acabou chutando e eu, no intuito de não deixar, eu fui conseguir defender, foi bem no limite da linha mesmo, mas a bola não havia passado a linha naquele momento, então foi uma defesa bem legal que eu me recordo bem, lógico, o primeiro jogo que eu joguei com a camisa do Corinthians, então foi um momento muito marcante. E vai fazer o cruzamento. Lá vai ela, viu o desvio, Cássio! A primeira que foi, o Cássio pega! Um desvio perigoso, se esticou o goleiro e espalma. Boa defesa. O Tite havia comentado comigo que eu iria ser o goleiro titular do Corinthians, não o goleiro titular, ele me dá uma sequência de jogos para eu mostrar meu trabalho. E eu lembro que a gente foi jogar contra o Emelec, havia sido eliminado pelo Campeonato Paulista. Teve uma situação toda de se o Júlio ia continuar ou não naquele momento, e o Tite acabou optando por mim como titular. Estava muito preparado, assim, havia uma pressão, lógico, o Corinthians já havia mudado de goleiros, não tinha nenhum goleiro tinha ficado tanto tempo, depois acho do Ronaldo, Dida, assim, de tanto tempo no gol do Corinthians. Havia um questionamento sobre se eu iria ou não, mas isso parte exterior. Dentro, assim, sempre tive muita confiança dos jogadores, o próprio Júlio mesmo, o Danilo, que eram os goleiros na época, me deram muita força, me ajudaram muito naquele momento para passar tranquilidade. O Tite, e eu fui muito tranquilo para aquele jogo. Eu acho que quando você está preparado e você se prepara, eu acho que uma coisa que me marcou muito, assim, quando o Tite foi falar que eu iria ser o titular, foi que ele falou, cara, muitas vezes a gente não está vendo o treino, mas não é porque a gente não está lá presente vendo o treino que a gente não está observando. Então, ele falou que muitas vezes ele não estava vendo o treino, mas sempre tinha alguém vendo e sempre falavam bem, que eu treinava no mesmo nível quando ele estava vendo e que ele não estava na mesma situação, que eu estava muito preparado. E eu acho que isso muitas vezes é o diferencial de você agarrar a chance e não. De você, por vezes para mim, aqueles treinos era a única coisa que eu tinha que me agarrar e ir bem nos treinos, me dedicar para eu poder ser titular e apareceu a chance naquele momento. Então, eu estava muito preparado, muito concentrado, pronto, me sentia pronto, mesmo sendo uma pressão, sabendo que o Corinthians queria tanto ganhar uma Libertadores que não tinha naquela época. E eu me senti pronto, preparado e eu acho que quando acontece isso, você entra lá e vai no automático, consegue fazer. Me senti muito à vontade, agradeço muito o grupo, que eles me passaram muita confiança naquele momento e graças a Deus conseguimos fazer um resultado bom, que foi um empate fora de casa. Naquela época ainda tinha o gol qualificado, o gol fora, um resultado bom, que bastasse nós ganhar em casa e depois a história conta, né, que a gente conseguiu essa Libertadores tão importante para o clube. O Cássio salva o Corinthians! A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol! Regular, um ano como equipe, eu falo equipe, eu acho que nós possamos ter um grande ano. Títulos, né? Acho que o Corinthians é um clube que a gente já vem 2 anos sem ganhar títulos, e é importante, clube grande do tamanho do Corinthians, com o time que nós temos, que eu acho que gera uma pressão. Nosso time é um time muito qualificado, se a gente for olhar, jogadores já jogaram Copa do Mundo, jogadores qualificados, e se tratando de Corinthians, essa pressão nós temos que assumir, nós sabemos dessa cobrança pelo fato do grupo ter um time qualificado, e eu acho que é títulos. Acho que a gente ficou 2 anos sem ganhar título, é buscar fazer um ano bom, um ano regular, e se Deus quiser, em busca de títulos, que eu acho que a torcida do Corinthians e eu como jogador assim, jogando em um clube grande, sabe o quanto é quando o time fica sem ganhar títulos, mas muito confiante com o trabalho do nosso treinador, o trabalho do grupo, comprometimento de todo mundo aqui dentro do CT, todos que trabalham aqui são muito comprometidos, então agradeço, já aproveitar para agradecer todo mundo. Difícil você citar nomes nesse momento, porque são 10 anos e tem tantas pessoas importantes, família, parentes,
pessoas que trabalham aqui, que hoje estão aqui, que já passaram e não estão aqui. Então sou muito grato a todos, assim, que a gente possa ano a ano continuar ajudando o Corinthians a estar entre os melhores, entre as equipes campeãs e que a gente possa o mais rápido possível, claro, com muito trabalho e dedicação, conseguir títulos esse ano. Autorizado o Madison, na perna direita, bateu, Cássio!